Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo bem interessante falando da situação realmente do planeta, o que está acontecendo com o planeta Terra agora nesse momento. Mas antes eu vou deixar para vocês um convite aí para vocês participarem do meu clube de membros, onde eu estou sempre colocando, fazendo com vocês uma live exclusiva, colocando vídeos exclusivos também sobre vários assuntos e é um espaço onde a gente pode conversar mais à vontade, tá? Então fica o convite aí para o clube de membros e que vocês também me sigam nas outras redes. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, então me sigam aí também porque tem bastante conteúdo legal por lá. Bom, hoje a gente vai começar a falar, as pessoas que já me conhecem sabem que as minhas informações vêm das projeções que eu tenho. Para quem não sabe o que é projeção, é um sonho mais real do que um sonho simples, tá? Para que vocês possam entender. E desde menina eu tenho essa facilidade de sair da extracorpórea e trazer informações de lá para cá, e aí vou pesquisando e vou vendo que as coisas têm realmente um certo fundamento. E numa das minhas últimas projeções, o que eu consegui visualizar é que o planeta Terra, isso não é novidade para ninguém, não estou redescobrindo a roda aqui, mas a gente, por conta de todo esse processo de transição, que a gente tanto fala aí, que o planeta está em transição, que na verdade nós estamos nos aproximando de outros orbes cuja a radiação eletromagnética afeta o planeta de outra forma, e é por isso que o planeta está alterando a sua frequência. Então, nós estamos sofrendo influência de outros astros. Essa mudança está cada vez mais evidente para todos. E isso traz para o nosso planeta uma aceleração atômica. Quando a gente fala de alteração de frequência, a gente está falando que ah, todos os átomos, todas as moléculas que compõem a matéria desse planeta aqui que nós estamos situados, elas estão mais aceleradas, elas estão trabalhando num movimento mais acelerado, não só a matéria que compõe o planeta, porque, consequentemente, o planeta irradia essa nova frequência, e essa nova frequência bate na gente, reverbera e faz com que nós também trabalhemos nesse novo ritmo. E essa mudança de frequência, de forma como os nossos átomos trabalham, produzem energia, altera todo, não só o campo eletromagnético, mas tudo acaba sendo afetado por essa transformação, por essa aceleração. E dentro desse processo, a gente sabe que conforme isso é acelerado, mais elétrons são produzidos, mais energia mesmo. E não só a energia elétrica, bioelétrica, geoelétrica, todo um campo eletromagnético é afetado. E o planeta, como ele está fazendo essa mudança, está começando a acelerar mesmo, e cada vez a gente vai sentir mais. Porque dentro da nossa caminhada como sistema, não é só o planeta Terra, todo o sistema solar está se movimentando. E essa movimentação está fazendo com que todos os planetas que giram ao redor da nossa estrela maior também sofram, inclusive a nossa estrela maior, o próprio Sol. Então, nesse processo que é como se fosse um efeito dominó, onde acontece uma coisa aqui e vai reverberando ali, o planeta está, de certa forma, superaquecendo. Tudo que a gente está sentindo aqui fora nada mais é do que as coisas que estão ocorrendo no interior do planeta. Os nossos cientistas já disseram que o núcleo do planeta é de ferro, com outras substâncias e tal, mas o fato é que, alterando a frequência, altera o funcionamento desses elementos químicos todos. Consequentemente, nós temos mais energia sendo produzida e isso precisa ser dissipado. Se a gente for observar, nós temos no planeta o chamado Círculo de Fogo. É uma região que compreende ali a costa das Américas, que fica ali no Oceano Pacífico, passa pelo Japão, Nova Zelândia, forma realmente um círculo, que é uma área de imensa atividade sismológica, né? Nós temos sísmica, de atividade sísmica, nós temos
ali intensa atividade vulcânica, o tempo todo as placas ali se movimentando. E ali, cada vez mais, a gente consegue perceber essa movimentação. É como se ali fosse o caldeirão onde há uma dissipação maior. Tivesse uma certa falha ali, né? Onde, de certa forma, é boa, não é uma falha ruim, é ruim para os habitantes, mas é um local onde o planeta consegue extrapolar um pouco da energia para que não exploda, porque a gente está falando de física, de pressão, de uma série de fatores que toda essa energia que está sendo produzida no interior do planeta precisa ser dissipada. Os nossos irmãos do espaço, aqueles que detêm uma tecnologia maior, quando a gente fala do espaço é porque alguns vieram lá de fora, mas alguns já moram aqui na Terra há muito tempo, estão convivendo conosco, porém não socializando conosco. E esses irmãos, eles detêm uma tecnologia muito mais apurada, aprimorada que a nossa. Então, eles conseguem detectar isso, eles conseguem perceber com muito mais clareza o que se passa no interior do planeta. E quando há uma possibilidade, eles transmitem essas informações para que a gente repita isso, que de alguma forma vai dar um clique na cabeça de um, de outro, que eles vão conseguir criar novas tecnologias para também medir, trazer as tecnologias que já existem, mas de uma forma mais velada, para o campo de cá, e a gente possa começar a perceber melhor tudo isso. Só que a gente sempre fala que o planeta Terra está dominado por raças que sempre tiveram interesse aqui em riquezas minerais e um monte de coisa, e essa raça sempre dominou a gente desde o princípio da civilização, inclusive nos hibridizaram. E essa raça ela não tem muito interesse que a gente viva de uma forma pacífica, harmoniosa, melhor. Então, quanto mais medo for implantado, quanto mais caos for implantado, para eles é melhor. Porque o que eles buscam aqui, o que eles pegam aqui, tanto faz se a civilização estiver bem ou não. Até pior quando uma civilização mais evoluída, mais unida e mais também fraterna, fica mais difícil a manipulação deles. Então, quanto menos a gente tiver de união, quanto menos a gente tiver de informação também, e que a gente fique nessa dúvida, né? Que a gente não consiga compreender, não tenha acesso ao conhecimento, a gente esteja sempre duvidando da possibilidade nossa de fazermos as coisas acontecerem, da nossa possibilidade de realmente evoluirmos em nível físico mesmo também. Quanto menos informação tiver disseminada, para eles melhor. Então, nós vivemos nesse campo. E o que acontece é que nós estamos num processo que a gente chama aqui entre nós de despertar, que é justamente onde alguns já começaram a perceber que existe muito mais coisa além do que nos foi mostrado só. E essas coisas além é que vão trazer toda essa tecnologia de fora para cá. Quanto mais pessoas despertas e começarem a entender todo esse processo, vão trazer mais informações e vai ser possível criar novas tecnologias onde todos terão acesso. Atualmente, o que a gente tem? Uma tecnologia de ponta para muitos poucos, muito mesmo, pouquíssimos, que são os detentores do poder. Então, a gente precisa cada vez mais difundir as informações para que isso cresça. E aí é onde entra todo esse processo de transição. Como o planeta ele está em ebulição por dentro, né? E isso nossos cientistas já conseguem provar e tal, isso é fato, e inclusive cada vez mais nós vamos ver essas alterações climáticas, coisas que não aconteciam acontecendo, vão tentar dizer, nossa, isso sempre aconteceu. Não engulam, porque a gente não é bobo, a gente vê que não é assim. Tem lugares que nunca teve furacão, que agora está tendo. Vão tentar colocar uns contra os outros, dizer que isso também é tecnologia utilizada para prejudicar as nações, manipulação. Não que não tenha, tem também. Porque tudo isso é questão tecnológica, é conhecimento tecnológico.
Mas nem tudo é manipulado, isso aí é tentativa de colocar a gente uns contra os outros, é manipulação pura. Porque existe a condição, sim, tecnológica de fazer essas coisas, mas existe a condição natural, que é o que está acontecendo com o planeta. E nós vamos ver cada vez mais isso acontecendo. E isso, como eu falei lá no começo, não é só no planeta. Por quê? Porque nós estamos sobre ele. Então, reverbera na gente também, fazendo com que nós também estejamos em ebulição interna. A gente não consegue perceber tão nitidamente, principalmente aqueles que não estão tão conectados ou que não estão despertos, né? Que ainda não conseguiram abrir os olhos e enxergar as percepções que possuem. Agora, aqueles que já começaram a perceber um pouquinho mais, sente essa ebulição por dentro, isso tudo fervendo, é uma ebulição mesmo, todos os nossos átomos, as nossas células estão se acelerando. E isso tudo gera um certo desconforto. Esse desconforto cria atritos entre nós. É a mesma coisa que acontece com o nosso planeta, quando a gente fala de atritos de placas tectônicas. Há um excesso de energia que precisa ser dissipado, aquilo vai acumulando, vai gerando esse atrito entre as placas, até que uma hora, né, essa energia toda consegue romper essa barreira e é liberada em forma de terremotos, maremotos. E isso está acontecendo conosco também. Só que ninguém fala, ninguém diz o que está se passando. Então, é um mecanismo fisiológico que nós estamos enfrentando. Nosso corpo está alterando totalmente, de forma natural, nosso DNA, nosso genoma, até o nosso fenótipo, porque vindo de dentro para fora vai mudar muita coisa no nosso fenótipo. Tudo isso está em transformação e nesse exato momento. Isso está acontecendo. O planeta está fervendo, né? Está superaquecendo e nós estamos também, sem nos darmos conta disso. E volto a falar, isso não é alertado porque não há interesse daqueles que dominam que a gente conserte isso aí. Tem como consertar. Com o próprio planeta existe tecnologia de dissipação de energia. Eu já falei para vocês que isso eu vi através das minhas projeções, aonde existem sondas. Isso eu vi quando aconteceu lá na ilha de La Palma, né? Quando teve aquele vulcão, e que o vulcão de La Palma, já não lembro mais os nomes, gente, e explodiu. Alguns anos atrás, aí, que teve aquela explosão do vulcão lá perto das Ilhas Canárias, lá na pontinha lá da África, na entrada quase ali da Europa, ali do Mediterrâneo, e aonde foi nitidamente, a ilha estava se partindo, uma boa parte ia descer de terra, havia um risco muito grande de toda aquela face da montanha descer, provocar um tsunami nas Américas. Isso tudo foi noticiado. O que não foi muito noticiado é que de uma hora para outra o vulcão resolveu ficar quietinho, né? Ele calou, ele sossegou, e algumas pessoas conseguiram fotografar umas naves, algo estranho sobrevoando. Houve ali uma dissipação, um redirecionamento de energia gigantesco para que aquela placa não descesse e não provocasse o tsunami. Os nossos irmãos que operam em silêncio trabalharam ali para fazer essa dissipação. Então, é possível a gente dissipar. É lógico que nós estamos falando um corpo, né? Um organismo vivo. Então, mesmo essa tecnologia, o que acontece às vezes, haver um desvio daquela energia para outras áreas. Isso tudo tem que ser muito bem calculado. Porque se você desvia aquela energia, não tem como dissipar a energia, por exemplo, tirar a energia do planeta Terra, aquele excesso de energia, e jogar para o espaço. Ainda não existe tecnologia, nem os nossos irmãos lá de fora conseguem fazer isso. A energia tem que ser transformada em algo, em outra coisa, ou redirecionada. Ainda não temos como tirar esse volume de energia, não existe tecnologia suficiente para fazer isso.
porque nós temos também bloqueios naturais, toda a própria magnetosfera, uma série de leis físicas que a gente até desconhece ainda que impedem que isso aconteça. Mas a gente pode redirecionar essa energia pela própria Terra. Mas tem que, se volta a falar, tem que ser muito bem, milimetricamente feito, porque senão você tira o problema daqui e vai jogar numa outra cidade. Imagina a arma que isso é. Imagina essa tecnologia caindo na mão desses doidos aí que governam, que começam Rússia contra os Estados Unidos, China contra não sei quem. Você imagina uma tecnologia dessa, aonde é possível você dissipar energia? Os países, então, que, por exemplo, o Japão, que está ali, ó, no Círculo do Fogo, se eles tivessem essa tecnologia, você acha que eles não iam direcionar, não importa para quem? Depende da pessoa que está lá no poder. Se for uma pessoa que realmente não pense, só queira se salvar e salvar seu povo, vai direcionar, vai dissipar essa energia, seja lá para quem for, para os Estados Unidos, para o México, para o Brasil, para onde for, para onde eles puderem direcionar, vão direcionar. Então, por isso é uma tecnologia que é assim, altamente velada e disputada. Você imagina quantas raças, quantos seres não querem botar a mão nisso. Mas é possível, é real e acontece, e a gente viu pelo vulcão lá, pelo Lacumbre, né, na Ilha de Palma. As palavras vão lembrando, é muita informação que vai descendo e meu HD é curto, mas vocês já me conhecem. Então, isso é para a gente entender que é possível fazer esse remanejamento. Do mesmo jeitinho que nós podemos fazer esse remanejamento conosco também. E ninguém fala. Porque esse tipo de ebulição, esse tipo de aceleração também, né, em todas as nossas células, se nós não tivermos controle sobre isso, nos adoece. Adoece. Não demora muito, vão falar de vírus, de outra coisa, aí, outra pandemia, não sei o que, uma bactéria, porque nós estamos alterando todo o nosso sistema imunológico. É uma cadeia, uma coisa que a gente mexe aqui vai gerando uma engrenagem que vocês não têm noção. Então, mais à frente, talvez não seja alguém produziu um vírus, não. Esse vírus já existia, só que a gente está acelerado, a gente está trabalhando em outra frequência. De repente, esse vírus que até então ele estava inativo, ele se torna ativo, porque tudo está sendo ativado por essa nova frequência. E são coisas que a gente ainda desconhece. E a gente vai, antes da gente ter noção disso tudo, nós vamos passar pelo medo, pelo pânico, porque eles vão colocar isso na gente, e nós vamos nos voltarmos uns contra os outros. Nós vamos começar a colocar a culpa em um. Vocês viram o que aconteceu na época da pandemia mesmo, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. O maior problema de superaquecimento de tudo que está acontecendo no planeta é que isso está acontecendo conosco também. E isso vai reverberando, às vezes a gente não percebe no nosso dia a dia, no nosso convívio, numa coletividade que vai passando por uma população, que vai passando. É assim que funciona. Então nós temos que usar mecanismos, primeiro, para descarregar essa energia da gente, para que a gente não adoeça, tá? Porque o nosso organismo, volta a falar, não está acostumado a trabalhar nesse padrão para a maioria. Então, todas essas ativações que eu tenho feito é preparando o nosso corpo para trabalhar com essa nova frequência. Eu sei que é difícil de entender, não tem como provar, mas é esse o trabalho que eu venho realizando. Mas existem formas também de você usar coisas que o próprio planeta oferece, né? A questão de você andar cada vez mais descalço, ter essa preocupação de descarregar, começar a se auto-observar. Quando você sentir que você vai sentir até superaquecimento mesmo. É aquecimento normal, você está trabalhando mais acelerado. Você pode sentir dor de cabeça, palpitação, uma série de sintomas que estão associados a isso. E aí você ter o cuidado de descarregar um pouco essas energias.
até tocando às vezes numa pedra, escolhe uma pedra gigantesca, uma rocha, a rocha também vai absorver. Bota seus pés no chão para poder descarregar um pouco, a terra é gigantesca. Tudo bem que ela está super lotada de energia, mas você vai descarregar, ela vai saber fazer essa equalização. Aliás, falando da equalização, a própria Terra tem um mecanismo de redistribuição. Só que nós já usamos também tanta tecnologia em cima da bichinha que ela está um pouquinho prejudicada. Então, e também nós povoamos, é como assim, existe o próprio círculo de fogo ali, né? Aquela é uma região de escape energético da Terra. Quem está errado somos nós que fizemos as nossas cidades ao redor ali. Aquilo ali é uma região que é onde ela precisa ter, é a tampa da panela de pressão, a saída da pressão ali. O círculo de fogo é isso. A gente tem intensa atividade sísmica ali, são vários vulcões ali que é para justamente sair a pressão. Mas o homem resolveu povoar ali tudo ao redor. Então a gente agora também tem que aguentar o tranco, né? Porque um mecanismo natural. Quando todo organismo, todo funcionamento energético de um organismo consciente, ele tem as suas táticas de sobrevivência, né, onde ele tem um mecanismo inconsciente de sobrevivência mesmo. Então, o próprio planeta tem isso. O problema é que, volto a falar, muitas vezes a gente está no lugar errado. Então, a gente precisa contornar isso tudo pelo bem da civilização. E quanto mais a gente está se aproximando desse novo sistema solar, que a gente, na verdade, todo esse processo que a gente está passando é porque o nosso sistema solar está caminhando no espaço, se aproximando de outros sistemas solares que até então estavam mais distantes. E essa aproximação está cada vez mais acelerando. Por que aceleração? Todo um processo universal. Né? Aí são coisas que vão ainda além da nossa compreensão. A gente vai mexer com essa questão do tempo, que nos é explicado de uma forma que a nossa mente linear consiga entender um pouco. Mas a situação é muito mais complexa, todo o universo está em evolução, está em expansão, na verdade, e isso cada vez de uma forma mais acelerada. E a gente não tem nem noção do quanto é essa aceleração. Né? Dentro da nossa concepção linear, a gente não tem noção de quanto realmente está tudo muito acelerado. A gente até percebe, as pessoas que têm um pouquinho mais de percepção, não, as pessoas que já desenvolveram alguns sensores, que já estão um pouquinho mais ativados, conseguem sentir que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, mais acelerado, que a gente está perdendo um pouco a noção do tempo. Muitas vezes você se perde, tem lapsos mesmo, porque é normal dentro de todo esse processo. Quanto mais acelerado, mais a gente perde o efeito linear e a gente vai entrando num efeito de um tempo cíclico. Então, tudo isso é natural dentro do que a gente está passando. O que existe é uma manipulação por trás, se aproveitando desse momento para não perder a dominação terrena, para não perder o domínio. Estão manipulando e muitos serão enganados. E estão fazendo com que a gente se divida. E eu sei que é difícil, até as coisas às vezes que a gente fala, muitos escutam e digo, essa mulher é louca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, infelizmente, é a falta de união que falta na gente. Né? E essa falta de união, volto a afirmar, ela é plantada, ela é feita de uma forma maliciosa mesmo, para que, sem união, a gente brigue entre a gente aqui, não se chegue a um consenso, cada vez mais a informação é perdida, né? É desvalorizada, é banalizada, e aí vão fazendo o que bem entendem. Bom, eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho do que eu tinha para trazer, dessa questão toda que a gente está passando. Esses papos são importantes para que você também se autoconheça, sinta, quando você passar por um processo que você diga está estranho, pode ter certeza que é isso tudo que a gente está passando nesse momento,
Então, procura descarregar a sua energia também de uma forma saudável. Banho de cachoeira, banho de mar, andar descalço, como eu falei, encostar nas pedras, isso tudo ajuda a gente a dissipar um pouco a energia que está se formando dentro de nós e que também nos adoece, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio. Se a gente estiver muito positivo, muito repleto de prótons, a gente envelhece, que os prótons que são responsáveis pela oxidação. E se a gente tiver muitos elétrons, se a gente tiver elétrons em excesso, os nossos órgãos também não aguentam, porque eles não foram projetados para trabalhar com uma carga elétrica acima, como você colocar 220 em um aparelho 110. Então, o ideal é a gente trabalhar em equilíbrio ali, entre o positivo e o negativo. E para isso a gente precisa estar descarregando. Eu vou estar na Chapada das Mesas agora, dia 19, fazendo ativação dos chakras plantares, tá? É mais um trabalho do método Iettiva, que é com tudo isso que eu trabalho. Há 3 anos já trabalhando em todas essas ativações. Então, eu vou estar na Chapada das Mesas, no Maranhão, mais próximo lá de Carolina, para a gente ativar esses chakras que nós temos nas solas dos pés, para que eles trabalhem melhor, né? Bem funcionando direitinho, com tudo, com toda a capacidade plena, né? Com a capacidade toda, para poder fazer justamente não só o aterramento, que é você se conectar ao planeta para que você trabalhe cada vez mais na frequência do planeta, mas sem sentir as oscilações. Quanto mais a gente reverberar, quanto mais a gente, na verdade, ressoar com o planeta, a gente trabalhar na mesma frequência dele, menos a gente vai sentir, menos os nossos órgãos sentem, porque a gente está entrando na frequência, a gente está ali, ó, consonante. Então, existem componentes bioeletrônicos na sola dos nossos pés que foram criados justamente para isso, para fazer esse trabalho de aterramento e de descarregamento também, que é preciso, às vezes, a gente descarregar de uma forma consciente, mesmo que você ache que é inconsciente, que você faça sem perceber, quando você ativa isso, já começa a se tornar mais consciente o seu corpo. As suas células já começam a ter ciência da importância de determinados pontos e aí elas começam a exercer a função que elas vieram aqui cumprir. Todas aquelas células que estão ligadas àquele ponto, ou àquele órgão, aquilo que elas vão cumprir a função. Isso tudo está lá no nosso genoma, gente. Cada um dos nossos genes tem uma função específica, atrelada a um ponto do nosso corpo. Só que nem todos eles estão acesos. E nem todos a gente até conhece, parece que a gente só conhece 3%, é o que os nossos cientistas dizem, do nosso genoma. Então, o restante todos são justamente esses genes que têm essas capacidades que a gente ainda desconhece. Então, a gente precisa tornar o nosso corpo ciente de que essa capacidade existe para que ele faça de forma natural o que muitas vezes a gente precisa empurrar, né? A gente precisa fazer mentalização, meditar, empurrar para que consiga fazer um descarrego, usar ervas, usar coisas que são válidas também, mas não é o natural. O nosso corpo tem esse sistema de autodefesa, de sobrevivência instalado, assim como o planeta Terra tem o dele lá no Círculo de Fogo. Tá bom? Fica o convite para vocês participarem mais desse trabalho do método Iettiva. A descrição vai ficar aqui, o link para fazer a ativação vai ficar aqui na descrição do vídeo, se você quiser participar, estar comigo. Fica o convite também para você participar do clube de membros, aonde eu converso mais um pouquinho profundamente com vocês, lá que a gente está fechadinho entre nós, tá? E onde eu também coloco vídeos novos para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham assimilado, estejam comigo lá também nessa ativação e fiquemos todos com a luz, né?